Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo doçura. Sou Adriana Rodrigues e hoje nós vamos estar fazendo este delicioso ovo de colher sabor leite ninho com morangos. O morango nós vamos estar fazendo uma caldinha. Eu tenho aqui cerca de 150 gramas de morango e 2 colheres de sopa bem cheias de açúcar. Suco de meio limão para dar uma quebrada no doce. Mas, tanto o limão quanto o açúcar, você coloca aí a quantidade de sua preferência. É só colocar esses 3 ingredientes em uma panela, mistura bem e leva ao fogo até que ele levanta uma fervura, assim que você percebe que o morango ele vai começar a derreter. Não precisa colocar água, que daí a calda vai ficar muito mole. É só o morango, o açúcar e o limão. Eu misturo bem e levo ao fogo. No fogão você não precisa ficar mexendo o tempo todo, não. Pode dar umas mexidinhas, mas não precisa ficar que nem a massa do recheio, misturando sempre o tempo todo, não. Eu faço no fogo alto, rapidinho tá pronto, mas você pode fazer no fogo baixinho também, se você preferir. Ó, eu dou só umas misturadinhas, mas não precisa ficar mexendo o tempo todo, não. E olha só, levantou fervura, você percebe aí que a caldinha fica grossa e o morango fica bem molinho. Tá pronto, coloca numa vasilha, fecha bem e deixa esfriar fora da geladeira. Vamos agora preparar o recheio. Desse mesmo recheio, nós vamos fazer também os docinhos para enfeitar. Uma caixinha de leite condensado, 100 ml de leite normal, né, líquido, e 2 colheres de sopa super cheias de leite em pó. Eu sempre faço essa colher bem cheia. Misturo com o fouet. Toda vez que eu faço com leite em pó, eu gosto de misturar com fouet. E mexo bem com a espátula de silicone para não grudar nas laterais. Coloca tudo na panela. Mistura bem e leva ao fogo. Bem simples e bem fácil de fazer. O leite em pó, ele costuma criar pelotinha, por isso que eu troquei o creme de leite por um leite normal, que é mais fácil. Fica mais cremosinho, bem gostoso, dá super certo. Mistura bem, então, com o fouet, como eu falei, para dissolver bem o leite em pó. Mas se você não tiver o fouet, pode misturar bem com a espátula, mas ele é um pouco mais difícil de misturar do que com os outros sabores. Misturando bem, leva ao fogo. Esse eu gosto de fazer no fogo médio. Eu vou cozinhar até começar a ferver. Ele dá uma subida, né? Porque a gente usou o leite, então ele ferve um pouco pra cima. Ferveu, ó, fez essas borbulhas. Desliga o fogo e tira a metade. Então, você reserva a metade pro recheio, que depois a outra metade a gente vai cozinhar até o ponto de enrolar, mas a gente vai usar exatamente a mesma receita. Então, a gente já faz aqui num processo só. Coloquei metadinha lá na vasilha e esse aqui eu volto pro fogão. Cozinha, cozinha. Essa parte tem que ter bastante cuidado. Como a gente tá só com meia receita, ela pega o ponto rapidinho e gruda com mais facilidade, porque é uma porção pequena. Então, cuida bastante. Cozinhou, soltou totalmente aí do fundo da panela, ó. Esse já é o nosso ponto, a gente desliga o fogo e coloca para esfriar. A gente vai deixar os 2 cremes esfriando, fora da geladeira. Eu costumo fazer de um dia para o outro, tá? Mas tem que deixar no mínimo 6 a 8 horas para esfriar bem. Para enrolar o docinho, vou usar o próprio leite em pó. Pega uma colher pequenininha, porque a gente vai fazer bolinhas pequenininhas, unta as mãos e enrola como qualquer outro docinho de festa. Mas você também pode estar fazendo a decoração do ovo conforme a sua preferência. Não precisa fazer exatamente dessa forma. Eu vou enrolar todos os docinhos aqui e a gente já volta para poder montar o ovo. Eu coloco todos os docinhos assim, ó, numa bandeja e dou uma sacudida, que daí ele já vai ficar mais enroladinho, né? Em vez de enrolar um por um. Pra ficar bem redondinho. Eu tenho aqui uma casca de ovo de 350 gramas. A gente já fez essa casca em vários vídeos, por isso nesse eu não coloquei.
Mas se você quiser ver como faz a parte do chocolate, já tem vários vídeos ensinando. Coloco na caixa e daí já venho com o recheio, coloco a metadinha do meu recheio branco e venho com a minha caldinha, ó. Pode colocar bastante calda, essa calda fica bem gostosa. Ela não fica doce em exagero, mas também não é muito azedinha. É bem gostosinha. Então, coloca aí em cima do creme, depois a gente vem com o creme de novo e vai intercalando. Eu vou colocar só essa camadinha de calda aqui, ó. Então, vai praticamente toda ela. Sobra bem pouquinho. Mas você pode estar fazendo uma quantidade menor também, ou você pode estar colocando mais dentro do ovo, que ele é muito gostoso. Fica bem a seu gosto aí. E daí, eu venho de novo com o creminho, né, de leite ninho, recheio branco. E a gente vai completar aí a nossa casca com esse recheio. Depois de colocar a calda, fica um pouquinho difícil de espalhar. Então, vai colocando assim com cuidado e bem espalhado já com a colher, que depois ele fica difícil pra gente tá espalhando, né? Porque a caldinha acaba subindo. Fica um pouquinho de caldinha por cima também, não tem problema não. Coloco em todos os cantinhos, depois a gente vai dar uma ajeitadinha. Depois eu limpo ali nas bordinhas, né? Porque é difícil fazer sem encostar na bordinha para deixar a borda lisinha. Ó, sempre acaba espalhando um pouquinho da caldinha por cima, mas não tem problema. Vou limpar aqui com um papel toalha. E agora, para enfeitar, eu vou estar utilizando morangos in natura. Então, vou colocar metade morango e a metade os docinhos, tá? No final, não ficou como eu imaginei. Na minha imaginação, ele tinha ficado bem mais bonito. Mas ficou bem apetitoso, né? Porque o morango e o brigadeiro de leite ninho chamam bastante atenção. Os clientes gostam bastante. Então, eu separei os morangos bem bonitos. Coloquei aí duas camadinhas, né, na metadinha, e a outra metadinha vamos colocar os docinhos que a gente fez. E eu vou ajeitando conforme fica melhor. Coloca, ajeita, tira, põe de novo e vai colocando conforme dá. Até preencher todo o nosso ovo. Mas como eu falei, eu imaginei que ia ficar mais bonito, não ficou como eu imaginei, mas ainda assim, vendi ele rapidinho. Porque realmente o morango, ele chama atenção, né? Como vai morango, a validade é de um dia só, tá, gente? Então, você faz no dia que você vai entregar para o seu cliente. Não tem como fazer com antecedência. A caldinha até pode ser feita com os 2 dias antes, mas a montagem com morango natural, não. E ele fica desse jeitinho, olha só. Como eu falei, a validade, né? Você monta no mesmo dia. A caldinha no máximo 2 dias, daí você guarda bem fechadinho fora da geladeira. Se colocar na geladeira, depois ele soa e estraga com... E era isso que eu tinha pra hoje, gente. Um grande beijo, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!